O número de adolescentes infratores que cumprem medidas socioeducativas cresceu na maioria dos estados do Brasil. Os cursos profissionalizantes e o incentivo aos estudos são algumas medidas adotadas para evitar a reincidência. 218 internos cumprem medidas socioeducativas nesta unidade de internação do Distrito Federal. Chegaram até aqui principalmente por roubo, porte de arma e de drogas. Todos já têm mais de 18 anos, mas por determinação da Justiça permanecem cumprindo as medidas socioeducativas. Pela lei, eles podem permanecer nas unidades de internação até os 21 anos. Segundo uma estatística do governo federal, o número de jovens internos cresceu nos últimos anos. Somados, os adolescentes com restrição de liberdade em 2012 já passavam de 20 mil. O número é 21% maior do que o mostrado no estudo feito em 2008, quando eram menos de 19 mil reeducandos. Alagoas é o estado com o maior aumento do número de menores infratores, 58% a mais de adolescentes em restrição de liberdade. Na contramão desse aumento está o Rio Grande do Norte, com 54% de queda. Para frear o crescimento da violência e tentar reduzir essas estatísticas, é cada vez mais comum a inclusão dos menores em atividades profissionalizantes. No Distrito Federal, os jovens participam de 8 oficinas, entre elas de mecânica e gastronomia. Os especialistas selecionam eles para as oficinas, mas como o número de vagas é menor que a quantidade de internos, então a gente dá prioridade sempre para quem não está matriculado em outro curso. Mas tão logo ele termine um curso, se ele tiver interesse e perfil, ele pode sim ser inserido em novos cursos. Passar no leite e na farinha de rosca. É a chance de sair daqui com uma oportunidade de emprego. Muitos começam no curso, não se identificam muito, mas no decorrer do curso eles se identificam e conseguem sair daqui com a certificação e conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então esse é o nosso objetivo. Outra forma de incentivar os jovens a participarem das aulas é por meio da saída sistemática. A permissão é dada para que eles visitem as famílias durante um determinado período. A Justiça leva em conta o bom comportamento e também a participação nos cursos. Alguns já deixam a unidade no início do dia para trabalhar e voltam apenas no final da tarde. A secretária de Políticas para a Infância e Juventude destaca que a família dos menores infratores também deve ser acompanhada. O adolescente não pode ser recuperado sozinho. A família tem que participar intensamente dessa recuperação. Para o sucesso do programa, é muito importante ainda que eles retomem os estudos. Essas são medidas que visam diminuir a reincidência. De janeiro a outubro de 2013, foram 3.622 jovens reincidentes no Distrito Federal, o que representa 51%. Preparar esse jovem, quando está interno, para ele sair, para essa saída, para que ele possa sair e se inserir aí no mercado de trabalho, retornar efetivamente à escola e que ele não retorne. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Paulo André Trindade. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós estamos falando de menores infratores e, no entanto, apareceram jovens de até 21 anos. Por que isso? É porque o ECA prevê até 3 anos de reclusão? A internação, quando o ato é praticado por menores de 18 anos, ela permite que esse adolescente cumpra a medida socioeducativa até 21 anos, aí ele tem uma saída compulsória. Então, o adolescente que está cumprindo e ele já tem idade superior a 18 anos, ele cometeu a ação ou omissão quando tinha 18 anos. E aí permite-se que ele cumpra até os 21 anos. Caso, por exemplo, ele cometesse esse ato e fosse encontrado após os 21 anos, aí eu não consigo fazer esse regime de internação da medida socioeducativa, porque ela tem um limite aos 21 anos. Nós estamos falando de menores infratores. Tem diferença entre ato infracional e crime? Eles são análogos, são equiparados. É porque o sistema que rege a lei que rege cada um é diferente. Então, eu tenho um crime, ele é regido pelo Código Penal, e aí eu tenho uma legislação específica penal, e quando eu estou diante de adolescente e criança, ele é um ato infracional. Então, o adolescente, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Não deixa de estar previsto na lei. Então, um homicídio cometido pelo adolescente é denominado um ato infracional porque o ECA vai reger o sistema de cumprimento da medida socioeducativa daquele adolescente.
Nós tivemos um aumento na quantidade desses atos infracionais. Você acredita que os jovens estão ficando mais violentos, o judiciário está sendo mais rigoroso? O que está acontecendo? Na verdade, você consegue olhar para a estatística e tirar uma conclusão. Mas quando você verifica as medidas que o Estado toma para conter o avanço da violência, principalmente no segmento jovem, você verifica muito provavelmente que essas medidas acabam sendo ineficazes. Então, a estatística responde para nós. Embora ele cumpra uma medida socioeducativa decorrente de um ato infracional, o Estado não está sendo eficaz na recuperação desse jovem. É claro que, por um outro lado, hoje o jovem é muito vulnerável e suscetível à criminalidade. É muito comum o adulto, em concurso de agentes, com outro adolescente, a título de, como ele é menor de 18 anos, eu não teria responsabilidade penal, que é um equívoco que acaba distribuindo. Um cometeu um ato infracional e o outro cometeu um crime. Então, esse jovem, ele é mais vulnerável ao assédio do crime organizado, do crime do dia a dia. Há quem defenda, até para combater isso, penas menos brandas, um aumento do tempo de reclusão e até mesmo uma diminuição da maioridade penal. O senhor concorda com alguma dessas linhas? É sempre uma discussão que vem em pauta, principalmente em período político. Nós temos que verificar que, sob uma estatística, você vai verificar que o aumento da criminalidade não tem relação com o aumento de pena ou com a punição. Então, eu vou citar um exemplo assim. Caso nós aumentássemos o período de internação desse adolescente, que hoje vai ao limite de 3 anos, ou se ele estiver igual foi no VT, até 21 anos, o fato de eu ampliar isso e o Estado não tomar medidas eficazes, políticas e diretrizes políticas estratégicas para evitar que esse adolescente entre no mundo do crime ou que ele volte para o crime, eu não tenho uma medida eficaz. Então, eu posso aumentar, ser mais rigoroso sobre o aspecto do ECA, mas se o Estado continuar omisso nas suas políticas públicas, ele não representará de forma, pelo menos almejada por nós, uma redução na criminalidade desses adolescentes. O aumento da pena por si só não iria desestimular? Ela poderia, em um primeiro momento, sob um aspecto social, reduzir, porque aí você tem uma sensação que o Estado está atuando, mas em um segundo momento ela tem uma contrapartida. Como o Estado, de fato, continuará inerte e ineficaz, vai surtir para a sociedade que não tem solução nenhuma, embora a pena esteja aumentada ou a medida para aquele adolescente seja mais rigorosa, o Estado demonstrou-se ineficaz. Então, continuarei, e aí vem o contraponto. O Estado atua, aí ele é ineficaz, e aí há um aumento. Aconteceu isso com o Estatuto de Desarmamento. Logo que houve o Estatuto de Desarmamento, houve uma redução na criminalidade. Em seguida, verificou-se que o Estado, embora tenha sido rigoroso no Estatuto de Desarmamento, ele não combateu o acesso à arma. E aí ela voltou com uma maior força e hoje nós vemos que a arma acaba sendo um acesso mais fácil em determinados segmentos da sociedade. Doutor Paulo André, vou pedir que o senhor permaneça com a gente aqui na bancada. Nós vamos por um rápido intervalo. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, advogado Paulo André Trindade. Doutor Paulo, eu vou citar um número que eu retirei dos dados divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de que 3 em cada 1.000 adolescentes de 12 anos não chegarão a completar 19, morrerão antes disso. Esse é um número alto comparado com países vizinhos, por exemplo, e qual a razão de tanto assassinato de jovens e adolescentes no Brasil? É um número alto. E ele é decorrente de um estudo estatístico extraído do mapa da violência. Você vai verificar que esse jovem é suscetível. Hoje ele é assediado pelo crime. O jovem, ele que está fora da escola, está fora do mercado de trabalho, ele se torna um alvo fácil para ser inserido ao crime. E aí nós podemos constatar tanto ele como vítima, como autor desses delitos. Então, quando nós estamos diante de dados alarmantes, como que foi apresentado pelo mapa da violência, você verifica que o Estado ele ainda peca nas políticas de atrair o jovem para a sociedade.
E aí eu sempre dou um exemplo, a escola precisa estar aberta para oficinas. A oficina não pode estar restrita a uma unidade de internação. Uma escola, ela precisa ser atraente para aquele adolescente. E quando eu não tenho essas políticas públicas de forma eficaz, esse adolescente, ele vai se enveredar para a prática do crime. Porque, para ele ainda tem no jargão criminoso, a responsabilidade penal dele inexistirá. Embora ela exista, e a gente verificou que existe medida de internação para ele. Ele pratica um ato infracional e vai se imposta uma medida socioeducativa. Mas mesmo com essa consciência que ele será internado, ele ainda leva a ideia que ele permanecerá no máximo 3 anos. E diante disso, os adultos acabam assediando e transformando esse jovem, que eventualmente poderia ser um futuro decorrente do estudo, como arma da prática das vontades do adulto. Então, o dado é perigoso. Precisamos verificar qual ele vai servir, pelo menos, para apontar uma política pública eficaz para o país. Esse jovem que cumpre medidas socioeducativas, ele é caro para o país? Como qualquer pessoa que está restrita à sua liberdade, ele é cara. Então, é possível verificarmos que há um custo de tratamento psicossocial, eu tenho um custo para manter aquelas unidades, eu tenho um custo de alimentação. Então, sob um aspecto de ônus para o Estado, manter um jovem privado da sua liberdade, ele é extremamente oneroso para o Estado. Por isso que o Estado hoje estuda medidas que evitam essa internação. Essa internação acaba sendo a última medida. Sim. Hoje, nós podemos falar assim, que somente nos crimes graves, ou se eventualmente ele venha a reincidir nas infrações anteriormente praticadas. O senhor acha que crimes graves, como latrocínio, por exemplo, podem provocar uma análise diferenciada sobre o jovem? Ele pode ser chamado para responder de uma forma diferente, apesar de ser menor de idade? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, quando há um crime cometido mediante, uma infração cometida mediante violência ou grave ameaça, a internação. Então, você vai verificar, no caso concreto, e eu te cito um exemplo do tráfico de drogas, que é um crime assemelhado a crimes hediondos e não necessariamente ele representará uma internação, mas o caso do latrocínio, por ser um crime contra o patrimônio e também contra a vida, por ser um crime complexo, ele inevitavelmente acaba impondo pela vara da infância e juventude a internação, porque é um crime que assusta a sociedade. Então, aquele adolescente que, no caso concreto, ele acaba cometendo um latrocínio, ele acaba sendo merecedor de uma internação. É claro que se formos verificarmos, o dado é por essa razão. Eu tiro a vida de alguém e tiro o patrimônio e eu não excedo a 3 anos. Agora, se eu ou você cometemos um crime de latrocínio, nós temos aí pena máxima de 30 anos. Percebeu como que num jogo, de uma brincadeira, para ele compensa o ato infracional? Doutor Paulo André Trindade, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Obrigado, disponha.